Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às lições bíblicas da editora Betel, abordaremos a lição de número 9, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. O texto bíblico desta lição está em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 5. O meu objetivo ao fazer este comentário é descrever o início e o desenvolvimento do movimento pentecostal no Brasil, destacando suas raízes históricas, teológicas e seu impacto na igreja brasileira. Eu creio que nós precisamos revisar a nossa história a fim de que nós possamos ter consciência daquilo que precisamos fazer para voltarmos a ser uma igreja protagonista como fomos principalmente entre os anos 50 e 80 do século passado, quando nos transformamos na maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo. Eu diria que a chegada do movimento pentecostal no Brasil causou um grande impacto na igreja evangélica brasileira, tanto na pregação do evangelho quanto na transformação na vida espiritual de milhões de brasileiros. Talvez nenhum movimento religioso tenha causado tanto impacto em uma nação quanto foi o movimento pentecostal. Então, vale a pena nós revermos essa história, nós olharmos para esses episódios que ocorreram e repensar a nossa atitude, o nosso comportamento diante de Deus. Além disso, a vinda do pentecostalismo para o Brasil mudou o cenário religioso aqui na nossa terra. O Brasil era um país predominantemente católico e, com a abertura de centenas de pequenas igrejas, contribuiu para mudar diversas áreas sociais no Brasil, inclusive no processo de alfabetização. Se pegarmos a história do Brasil até o início do movimento pentecostal recrudescido no Brasil, principalmente a partir dos anos 50 do século passado, veremos que houve um incremento muito grande no processo de alfabetização. Isso porque havia um incentivo intenso da igreja para que os seus membros estudassem a Bíblia. A escola bíblica dominical, os pequenos grupos de estudo bíblico motivaram pessoas a aprenderem a ler, para poder acompanhar os estudos, para poder aprender mais da palavra. Isso foi essencial para dar ao Brasil uma cultura mais bíblica, um povo mais voltado para a palavra de Deus e não apenas para ouvir sermões que eram pregados a cada domingo nas igrejas. Veja aqui, a história do pentecostalismo no Brasil é um testemunho vivo de coragem e de fé de homens que deixaram suas terras natais, obedeceram ao ide de Jesus e chegaram em terras totalmente desconhecidas, como foi a experiência marcante de Gunnar Wingre e Daniel Berg aqui no Brasil quando chegaram em Belém. O movimento pentecostal começou a ser escrito antes mesmo, eu diria, da chegada de Gunnar Wingre e Daniel Berg, pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. E destacam aí experiências de homens que prepararam o caminho e acenderam a chama pentecostal que nunca mais se apagou em nossa nação. Graças a Deus pela vida de homens que buscaram a experiência profunda com o Espírito Santo. Foram cheios do poder e da graça de Deus. E por conta disso, a nossa igreja se tornou a igreja que ela é hoje. Mas agora o mais importante não é compreender os fatos históricos legados ao movimento. O mais importante é ver o propósito de Deus por trás desse movimento que impactou o Brasil.
desde o início do século passado e continua a impactar. Nós não podemos negar que o pentecostalismo brasileiro é o movimento religioso que mais cresce no mundo. Mas o mais importante não é compreender os fatos históricos ligados ao movimento. O mais importante é ver o propósito de Deus por trás desse mover que impactou o Brasil no início do século passado e continua impactando, fazendo da nossa igreja a maior igreja no Brasil, fazendo da nossa igreja uma das igrejas que mais cresceu aqui no nosso país. Agora, antes de analisar o que foi o pentecostalismo, nós precisamos de ver que houve manifestações antes da chegada propriamente de Gunnar Wingre e Daniel Berg, que incendiaram o país com o seu movimento pentecostal. Eu diria que o pentecostalismo no Brasil, ele não chegou com a Assembleia de Deus. Nós precisamos ser justos nisso aqui. Embora a Assembleia de Deus tenha sido a igreja mais protagonista, a que mais cresceu, a que mais trabalhou, a que mais evangelizou, a que mais contribuiu para que o evangelho fosse disseminado na nossa nação de norte a sul e de leste a oeste, não foram os membros da Assembleia de Deus que iniciaram o movimento pentecostal no Brasil. Outras pessoas chegaram primeiro e iniciaram o movimento. Mas foi, claro, com o início da Assembleia de Deus, que teve um começo com o nome de Missão da Fé Apostólica, em 1911, que o fogo se alastrou e nunca mais se apagou na nossa nação. Vale ressaltar que o nome da igreja aberta aqui no Brasil inicialmente foi uma homenagem à igreja da Rua Azusa 312 em Los Angeles. A igreja de lá também se chamava Missão da Fé Apostólica. E eles então, querendo homenagear aquela igreja que os enviaram aqui para o Brasil, colocaram o nome na igreja. E um dos primeiros homens, primeiros servos de Deus a falar em línguas aqui no Brasil, mostrando que o Espírito Santo já estava preparando o terreno antes mesmo da chegada dos missionários pentecostais, foi um alemão de nome Fritz Matschulati. O nome é difícil de falar, mas ele chegou aqui no Brasil em 1909. Ele foi para o estado de Santa Catarina, onde havia uma considerável comunidade de imigrantes alemães. E ali ele começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Claro que ele foi rejeitado, mas a semente foi plantada ali naquele lugar e se alastrou. Outro pastor que também teve o início foi Paulo Malaquias, pastor batista, que lá no Rio Grande do Sul ele recebeu o batismo com o Espírito Santo em 1908. Ele teve experiências com o Espírito Santo sem saber explicar o fenômeno. Veja que coisa interessante. Não havia ainda uma doutrina clara para eles aqui, e já esse pastor Paulo Malaquias foi batizado com o Espírito Santo. Uma prova de que o poder de Deus não respeita denominações, nomes de igrejas, nada. Eles se alastram onde há corações sedentos pelo poder do Espírito. Outro servo de Deus que também contribuiu com o pentecostalismo no início aqui no Brasil foi Pedro Graudin, com o dom de profecias e línguas estranhas. Graudin foi um precursor do pentecostalismo também em Santa Catarina. Então veja que essas experiências formaram o embrião de um movimento que no início do século passado transformou a igreja brasileira, acomodada, tímida
em um movimento que avançou a partir de Belém e atingiu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, fazendo com que a obra de Deus fosse espalhada por todo o Brasil. Agora, quais foram de fato os precursores do movimento pentecostal? Esses irmãos que eu acabei de citar foram homens que tiveram experiências aqui, mas eles não levaram esse trabalho avante. Claro, eles fizeram a sua contribuição, foram homens notáveis, servos de Deus que fizeram muito pelo trabalho evangelístico no Brasil. Mas agora, quem realmente trouxe o movimento pentecostal, que espalhou-se, não ficou limitado àquelas igrejas, primeiro foi um italiano que veio dos Estados Unidos, chamava-se Luigi Franciscon. Esse irmão, ele teve uma experiência profunda nos Estados Unidos com o batismo com o Espírito Santo, e ele, chegando ao Brasil, fundou aqui a Congregação Cristã no Brasil. Trouxe na bagagem a mensagem pentecostal que ele havia recebido nos Estados Unidos. Foi o primeiro homem a abrir uma igreja genuinamente pentecostal. Os demais, aqueles que eu acabei de citar, eles pregaram, mas não nas igrejas que eles abriram com essa intenção. Agora, Luís de Francisco não. Ele começa o trabalho com a intenção de implantar no Brasil uma igreja pentecostal. Nós temos as experiências de Gunnar Wingre. Wingre foi batizado com o Espírito Santo em uma conferência da Igreja Batista em Chicago, em 1910. E naquele mesmo ano ele veio para o Brasil. Foi guiado por uma profecia ao Brasil, provando que o direcionamento soberano de Deus ainda ocorre por meio de profecias, por meio da orientação sobrenatural dele. Embora nós estejamos hoje fazendo de tudo para tornar o dom da profecia algo desacreditado, algo mal utilizado dentro das igrejas. Não o dom da profecia propriamente, mas os falsos profetas, as falsas profetisas que estão enganando as pessoas, fazendo-se de profetas e de profetisas verdadeiros. Além do mais, a jornada de Daniel Berg, que também chegou ao Brasil junto com Gunnar Wingre. Daniel Berg tem um caso especial porque ele foi muito incentivado por Levi Petrus. Levi Petrus era o líder da igreja pentecostal sueca. Levi Petrus, embora nunca tenha estado no Brasil, ele foi um dos homens que mais influenciou a igreja pentecostal brasileira, apoiando o trabalho dos irmãos aqui em nossas terras. Quando Berg decidiu vir para o Brasil, foi por conta do incentivo que ele recebeu de Levi Petrus. Amados, esses episódios mostram como relacionamentos espirituais moldam a história da igreja brasileira. Nós precisamos, irmãos, aprender com esses homens que também podemos ser instrumento nas mãos de Deus para promover mudanças na vida de muitos cristãos. O avivamento pentecostal no Brasil inicia-se com Francisco no estado de São Paulo, quando ele abre a igreja Congregação Cristã no Brasil, mas ele vai ter um impulso sobrenatural quando, em Belém do Pará, Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram, impulsionados por uma profecia que dizia que eles deveriam vir evangelizar o Pará. Ele sequer sabia onde localizava esse território. De início eles pensaram até que fosse um país africano para onde eles deveriam ir. Mas quando descobriram que era no Brasil, para cá eles abortaram e começaram um trabalho intenso como nós conhecemos.
O batismo no Espírito Santo aqui no Brasil começou, segundo a história da nossa igreja, com uma irmã chamada Celina Albuquerque, em 1911. Ele foi o estupim para que o batismo com o Espírito Santo se espalhasse pelo país. Agora, há uma história paralela que diz que a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo no Brasil não foi exatamente Celina, mas foi uma prima ou irmã dela, chamada Adelaide Albuquerque. Mas não importa. O que importa é que Deus fez uma obra extraordinária e, a partir dali, a chama pentecostal não mais se apagou no Brasil. A perseguição e a expulsão da Igreja Batista começou a mostrar que aquela obra não seria uma obra fácil. Seria uma obra que exigiria consagração, dedicação, zelo e muito comprometimento com Deus. Quando ele sai da Igreja Batista, na casa de um daqueles irmãos que saíram com eles começam uma nova igreja, a Missão da Fé Apostólica. O título Missão da Fé Apostólica foi dado em homenagem à igreja que havia mandado eles para o Brasil. A igreja da Rua Azusa também se chamava Missão da Fé Apostólica. Esse nome, portanto, foi dado em homenagem àquela igreja. O nome continuou até 1918, quando a igreja foi realmente registrada com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que perdurou até agora, no início do século XXI. E depois nós mudamos o nome, ainda que não oficialmente, mas passamos a chamar simplesmente Assembleia de Deus. Então veja que de uma pequena igreja em Belém do Pará, nós nos tornamos o maior movimento pentecostal do mundo. Hoje, a Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 22 milhões de membros, fora aqueles que congregam nela. E o crescimento explosivo prova que o Espírito Santo dirige a expansão da obra de Deus e do reino de Deus. Amados, agora, nós estamos precisando de um novo avivamento pentecostal. A igreja brasileira passa por uma grande necessidade de um reencontro com suas origens, pois aos poucos foi se afastando e hoje não se parece com aquela igreja que abalou a estrutura da poderosa Igreja Católica no início do século passado. Nos tornamos uma igreja comum, nos tornamos uma igreja de elite, nos tornamos uma igreja como a de Laodiceia. Nos tornamos uma igreja em que a prioridade deixou de ser a pregação do Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Passamos a conviver tranquilamente dentro de 4 paredes, esperando que as pessoas venham até nós, para que nós possamos convidá-las a aceitar Jesus. Os motivos que estão nos levando a esse afastamento são diversos, indo desde a vaidade de pastores, à falta de ensino sobre o movimento pentecostal, até a convivência com o pecado dentro dela, inclusive entre os seus ministros. Infelizmente, deixamos de ser uma igreja que priorizava a busca pela santidade, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, para nos tornarmos uma igreja que simplesmente se acomoda dentro de 4 paredes. Nós sabemos, irmãos, que Deus não atua onde o pecado prevalece. Nós sabemos que Deus não age onde não há lugar para Ele agir na vida das pessoas. Deus não manda anjos aqui para atuar no nosso lugar. Ele manda anjos para atuar em nosso favor, diz a Bíblia. Mas nós simplesmente estamos ignorando o nosso papel. Simplesmente estamos deixando.
Além disso, a igreja nas últimas décadas se transformou numa instituição onde a principal preocupação não é pregar o Evangelho, não é buscar o batismo com o Espírito Santo, não é buscar os dons espirituais, não é mais intimidade com Deus e mais conhecimento da palavra. Irmãos, todos os grandes movimentos de avivamento que já aconteceram desde a Reforma foram com base no intenso desejo de as pessoas se consagrarem mais a Deus. Foram com base no desejo ardente de santificação, de conhecimento da palavra de Deus e na transformação de vidas. O que nós estamos fazendo hoje? Veja aqui a falta de ensino sobre a santificação e a importância do batismo com o Espírito Santo, com a busca dos dons espirituais, tem sido a causa de um dos nossos fracassos. Por fim, irmãos, os marcos antigos inicialmente estabelecidos foram removidos, sem que nada os substituíssem, o que levou ao enfraquecimento espiritual da igreja. Eu poderia passar aqui a noite toda falando a respeito daquilo que foi removido sem que nada ficasse no lugar para substituir. São marcos que a Igreja Pentecostal brasileira sempre valorizou, mas que agora ultimamente não temos mais sequer mencionado em nossos cultos. Eu quero listar aqui apenas alguns. Primeiro, a doutrina da santidade e a separação do mundo. Hoje não se ouve mais ensinos desse tipo de doutrina nas nossas igrejas. Os nossos sermões se transformaram em sermões de autoajuda. A confissão positiva nunca teve tão em voga dentro das nossas igrejas como está hoje. A teologia da prosperidade nunca esteve tão em voga como ela está hoje. Então, irmãos, a falta de ensino de uma doutrina da santidade e da separação com o mundo. Irmãos, houve tempo nas nossas igrejas que nós sequer poderíamos ter a mínima comunhão com o mundo. Nossos membros não podiam namorar com pessoas que não fossem da nossa igreja. Nós não poderíamos ir a ambientes que não estivessem ali os membros das nossas igrejas. Nós não poderíamos fazer quase nada, irmãos. Mas hoje, qual é a nossa conduta? Qual é o nosso comportamento? Havia naquele tempo, irmãos, isso não é saudosismo, é apenas chamar a atenção para a nossa realidade. Havia um forte compromisso com a santidade pessoal, incluindo um estilo de vida separado completamente dos costumes considerados mundanos. E hoje, como nós estamos? Outro marco removido, discipulado e doutrina rigorosa. Os ensinos eram rigorosos, baseado em uma interpretação literal das Escrituras, eram comuns, com ênfase na disciplina eclesiástica. Irmãos, desde que nós interrompemos o combate claro, direto ao pecado dentro da igreja, há um discipulado mais rigoroso, que exige evidência de transformação de vidas. A nossa igreja parou de crescer. A nossa igreja passou a ser apenas mais uma igreja. Um outro marco que foi removido foi o culto e a liturgia tradicional. Irmãos,
Nossos cultos sempre foram caracterizados por um estilo espontâneo, com ênfase no movimento do Espírito Santo, oração intensa e períodos de louvor e adoração. Os nossos cultos hoje, eles são padronizados. A liturgia do nosso culto é a mesma domingo após domingo. Nada muda, nada é alterado nos nossos cultos por conta desse engessamento que nós estamos fazendo dentro da igreja. Os nossos cultos não têm vida, irmão, só têm aparência. Os nossos cultos não provocam reações positivas das pessoas. Quando deveríamos estar conquistando dezenas de pessoas a cada culto nas nossas igrejas, nos contentamos em que uma ou duas pessoas fazem a decisão. Mas o que é pior, a maioria das pessoas que decidem em nossas igrejas não permanecem até o batismo. Pouquíssimas são as que vão até o batismo. A padronização litúrgica com horários rígidos e a influência do modelo de culto show. Lamentavelmente, cultos mais voltados para o entretenimento, com apresentações musicais de pessoas profissionais, com pregações mais curtas. Hoje não se vê uma pregação de 1h, 1h20 nas nossas igrejas, mas são pregações de 30 minutos, quando não menores do que isso. Amados, isso é o que nós temos visto, como as nossas igrejas estão agindo, e isso tem causado perdas e perdas enormes. Além do mais, nós removemos a ênfase na pregação evangelística e no avivamento. Amados, nós esperamos 1 ano para promover um congresso que traga alguma expectativa de avivamento. Nós demoramos 1 ano para convidar pessoas a virem na frente nos nossos cultos para receberem o batismo com o Espírito Santo. Nós demoramos tanto tempo. Nossas igrejas sempre teve como foco intenso na pregação evangelística, campanhas de avivamento, busca contínua pelo batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Era praxe que toda pessoa que se convertia nas nossas igrejas, o primeiro passo delas era em direção a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar uma vida de santidade. Hoje, o foco em pregações motivacionais e temas relacionados, como eu disse, à prosperidade financeira, enfraqueceu o fervor evangelístico e o caráter pentecostal que as nossas igrejas mantinham até recentemente. Outro marco que foi removido: evangelismo e missões. Irmãos, nossa igreja sempre foi marcada por um forte compromisso com o evangelismo e o envio de missionário para regiões não alcançadas. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos construindo templos faraônicos, estamos construindo igrejas para deixar nossas marcas, mas são igrejas bonitas, são igrejas que até recebem muita gente, mas pouquíssimas delas transformadas. São pessoas que vão para o culto como quem vão para um espetáculo, para um show, para assistir a uma apresentação. Além do mais, irmãos, o estilo de música e adoração das nossas igrejas. Quão distante nós estamos. A música congregacional passou para as mãos de pessoas profissionais, músicas com forte influência secular e sem nenhum caráter de adoração, mas apenas de uma apresentação bonita. Apenas de músicas que mexem muito mais com o nosso esqueleto do que com os nossos sentimentos, com as nossas emoções.
Amados, a história do movimento pentecostal no Brasil é um testemunho do poder transformador que o Espírito Santo promove no meio da igreja. Desde o proto-pentecostalismo até o início da Assembleia de Deus, vemos a mão soberana de Deus conduzindo o avivamento, que continua a influenciar a igreja pentecostal brasileira quando ela se abre para dar lugar à ação do Espírito na sua vida. Este legado de fé, de ousadia, nos convida a darmos continuidade a essa obra. Nós não podemos parar. Assim como Daniel Berg, Gunnar Wingre, tantos outros homens deram suas vidas, abriram mão de tudo que eles podiam ter. Nós também somos chamados para carregar essa chama e passá-la para a nova geração. Nós precisamos, nós temos a responsabilidade de passar para a nova geração uma igreja muito mais fervorosa, muito mais pentecostal do que aquela que nós estamos hoje vivendo dentro dela. E eu quero encerrar este comentário falando sobre algumas aplicações. Primeiro, precisamos valorizar a história do avivamento. Devemos honrar aqueles que renunciaram a tudo para proclamar o Evangelho sob a influência poderosa do Espírito Santo em suas vidas. O que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos abrindo mão para que possamos ser usados por Deus? Segundo, devemos a todo custo fugir dessa imitação de pentecostalismo que não transforma ninguém, que não muda a conduta de ninguém. Precisamos buscar experiências genuínas com o Espírito Santo, assim como aqueles irmãos fizeram no início do movimento pentecostal e que transformou o mundo como nós sabemos. Terceira, somente por meio da oração intensa, de uma entrega total de tudo o que temos e somos a Deus, alcançaremos degraus mais elevados na vida espiritual. A nossa vida egoísta que nós estamos levando, cheios de vaidade, ensimismado, achamos que somos o melhor que o mundo pode ter em termos de evangelismo e de evangelho, quando não somos nada. Somos semelhantes à igreja de Laodiceia, infelizmente. 4. Poucas coisas, amados, movem mais o coração de Deus em favor de uma igreja do que quando ela se propõe a ser uma igreja evangelizadora. Uma igreja que cumpre o ID de Jesus, literalmente. O crescimento explosivo das Assembleias de Deus no Brasil é um exemplo do poder do Espírito Santo aliado ao compromisso missionário. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a mudar a nossa história. E que nós possamos, dentro de pouco tempo, voltarmos a ser uma igreja protagonista. Uma igreja que cresce sob o signo do Espírito Santo, dos dons espirituais, do poder de Deus e na transformação de vidas.